A ideia é a gente contextualizar tanto a sustentabilidade como a gestão do capital humano no momento atual. Existe um processo histórico onde a sustentabilidade surge como uma necessidade da sociedade, consequentemente uma necessidade de uma competência a ser desenvolvida nas organizações, e ao mesmo tempo o capital humano começa a ganhar um papel muito mais estratégico do que jamais teve. O capital humano significando o conhecimento, significando o insumo que gera os relacionamentos, que na verdade são um grande ativo hoje, ativo estratégico, a ponto de começar a ter um valor econômico atribuído. Quando o capital humano passa a ter esse significado na sociedade, consequentemente no mercado, isso impacta a gestão das empresas. Então, o contexto é o mesmo, existe essa simultaneidade de sustentabilidade e capital humano, e eles pertencem ao mesmo processo, né? Então eu vou mostrar o contexto, vou mostrar o nexo que existe entre esses dois fatores e um pouco do impacto, dos desafios que tanto a sustentabilidade como a gestão do capital humano tem nas organizações. Quer dizer, vou falar um pouco da experiência que a gente tem tido com os nossos clientes, são grandes corporações, são empresas que estão fazendo as perguntas que ainda não têm todas as respostas, e provocar uma reflexão, né, sobre o tamanho da distância que existe entre aquilo que a gente está propondo como estratégia e que é uma demanda do mercado e as competências efetivas que a gente tem, seja como indivíduos, quer dizer, nosso modelo mental, as habilidades, as competências, as atitudes e aquilo que de fato é esperado, seja como um executivo, seja como um gestor de recursos humanos, seja como um planejador estratégico, seja até como um analista de mercado que vai dizer se essa empresa tem essas competências e como é que identifica quais são os indicadores para você saber se essa empresa tem performance nessas áreas, né, de sustentabilidade e gestão de capital humano. Na verdade, eu vou falar vou falar com a base na experiência de branding que a gente tem, né? O branding também é uma demanda das empresas, uma demanda contemporânea. Ainda não existe um curso estruturado na academia, quer dizer, as faculdades estão estudando isso, estudando as experiências, estudando os métodos que estão sendo usados nas empresas para depois oferecer para o mercado essa disciplina. Ainda hoje é muito mais uma demanda das organizações que enfrentam cenários turbulentos, futuro incerto, e praticamente são todas, né? Então, é um pouco disso que eu vou falar. Espero que esteja na agenda de todo mundo, para a gente ter uma boa troca de experiências. Então você diria que existe uma relação profunda entre sustentabilidade, capital humano e branding, imagem e identidade das empresas? Sem dúvida. O que há de comum entre sustentabilidade e capital humano é que a sustentabilidade traz o conceito de que a empresa é um sistema vivo integrante de um ecossistema complexo, com o qual interage e do qual depende. Essa definição é da Fundação Nacional da Qualidade no modelo de excelência de gestão. A concepção da empresa como sistema vivo é a premissa para você fazer a gestão da empresa dentro de um ambiente, seja ele natural, seja ele social ou econômico, reconhecendo a interdependência entre esses aspectos e todos os fatores. O capital humano também, embora na sociedade industrial a gente dizia que ele era uma peça fundamental da engrenagem, que era a organização gerenciada como máquina, o ser humano é um sistema vivo, que também é interdependente com relação aos seus níveis de sobrevivência física, emocional e intelectual, e o reconhecimento dessas premissas, interdependência, sistema vivo, convergem, né, para o mesmo desafio, por uma sociedade com uma cultura de gestão muito pautada por essa visão mecanicista, uma expectativa muito grande de comando e controle, que começa a mostrar suas fragilidades num ambiente onde controle não existe mais e a imprevisibilidade está instalada. Então, como que você gerencia processos de criação de valor que são vivos,
com interdependência muito grande, isso instala uma complexidade grande, coloca nisso uma velocidade dos acontecimentos, né? Os processos tão turbinados por uma tecnologia de informação e comunicação cada vez mais poderosa, cada vez mais acessível. Aí você tem, então, essa conexão entre os dois temas, né? De sustentabilidade e capital humano. A boa notícia é que os dois têm as mesmas premissas. Quer dizer, a gente aprender que seja o planeta, seja um indivíduo, um empregado, um funcionário, um colaborador, que seja, são sistemas vivos. E o sistema vivo tem a sua saúde, né, e o seu futuro dependendo da gestão da interdependência, né, da relação que esse subsistema tem dentro de um sistema maior, que é o que a Fundação chama de ecossistema. Né? E como isso afeta a questão da imagem, da identidade das organizações? Pois é, o que é a identidade das organizações? A gente entende que toda organização, assim como toda pessoa, tem uma essência. Essência é algo que pré-existe a sua existência. Essa essência é o que vai permitir você interagir com a circunstância que você vive. Essa circunstância vai imprimir na sua identidade, vai imprimir no seu jeito de ser algumas competências, você vai aprender alguns valores. Essa essência interagindo com essa circunstância é que produz uma identidade. A identidade é quem você vai se transformando. A imagem é o que o outro percebe dessa identidade. Então, tudo isso é vivo, né? E o fator tempo, ele é fundamental para você fazer a gestão desse processo de vir a ser, que é uma interação permanente dessa organização que nasce como essência, e na hora que ela começa a alocar recursos, seja humanos, financeiros, tecnológicos, começa a integrar parceiros, tudo isso vai criando essa circunstância que vai definindo uma identidade. Fazer a gestão dessa identidade nada mais é do que você fazer a gestão de um processo de evolução da organização. É igual gente. A gente nasce com uma essência, aí você nasce dentro de uma família, você nasce dentro de uma sociedade, numa época de abundância ou de carência, você nasce na montanha ou nasce no litoral, numa cidade grande, numa cidade pequena, e essas circunstâncias, em geral, estão registradas na sua carteira de identidade, né? Filiação, lugar, época e tal, e é essa circunstância que vai começar a definir quem você é. Qual é o desafio? As empresas até hoje se viram como produtos do mercado. O que o consumidor quer? Quais são as melhores práticas? Eu não tenho que ter identidade, eu tenho só que obedecer o que o consumidor pediu, segundo as melhores práticas. Então as empresas hoje são flagradas sem consciência de identidade. Eu falo consciência de identidade porque identidade tem, só que não tem consciência, né? O grande desafio hoje, seja para um profissional. O profissional também, ele foi educado para se adaptar às regras da empresa. Foi recrutado para ser moldados como uma peça fundamental da engrenagem para funcionar dentro da engrenagem. Uma engrenagem manualizada, previsível, controlável. Esse cara hoje, ele precisa ter consciência de identidade. Sem essa identidade, ele não tem um ponto de vista próprio para poder criticar, para poder propor alguma coisa. A gente diz que não existe inovação que não nasceu de uma crítica. Quer dizer, todo mundo que inovou foram pessoas que olharam e falaram, isso aqui pode ser mais rápido, isso aqui pode ser mais econômico, isso aqui pode ser mais bonito. A partir daí ele começa a imaginar, né, como que poderia ser mais econômico, mais bonito. Tem que ter competência, tem que ter informação, mas sem a visão crítica do indivíduo, você não consegue selecionar uma informação relevante, não consegue ver a oportunidade do aperfeiçoamento. Então, o que surge no cenário como uma demanda é essa consciência de identidade, o reconhecimento que essa identidade se forma dentro de um contexto e a necessidade de uma visão, né, que te dê uma perspectiva.